Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus e na aula de hoje nós vamos continuar falando de fração geratriz, onde a gente começou falando já na aula anterior que eu te expliquei. E na aula anterior nós vimos tudo que está aqui, te expliquei o passo a passo de transformar dízima periódica simples em fração, que é a gente encontrar então a fração geratriz. Daí no final da aula eu deixei esses exercícios para vocês fazerem, que são dízimas periódicas simples em fração, que era no caso para encontrar a fração geratriz. E eu vou fazer a correção agora rapidinho e em seguida a gente começa aqui então com as dízimas periódicas compostas, beleza? Então vamos lá pessoal, a dízima periódica simples 2,3333, a gente juntava a parte inteira com o período, então ficou 23, né? Olha só, a gente juntava essa parte ó, até o período, 23 menos tudo que vem antes do período, período é aquilo que se repete, então ficou 23 menos 2, o número de baixo. Era só olhar quantos algarismos tem no período, então é só 3 que se repete, só 1. Então tem 1 9 embaixo. 23 menos 2 é igual a 21, vai ficar igual a 21 nonos. Poderíamos simplificar a fração, mas o objetivo agora não é esse, tá? Próxima questão, a gente juntaria então o 1 com o 2 e o 3, que o 23 é o período, né? Então ficaria 123 menos tudo que vem antes do 23, que é apenas o 1. 123 menos 1. Número de baixo. Como o 23 tem 2 algarismos, nós temos 2 9 embaixo. 123 menos 1 é 122, vai ficar 122 99 avos, beleza? A próxima aqui, mesma coisa, a gente vai juntar o período, que é 154. Vai ficar 154 menos o que vem antes do período, que é o zero, né? Não vai fazer diferença. Dividido por 999. Porque 154 tem 3 algarismos, ou seja, tem 3 9 embaixo. Ah, professor, por que tem 9 embaixo? Já expliquei o motivo, pessoal, na outra aula. No passo a passo você vai entender da onde que surge esses 9. E da onde que surge a conta de menos também, que aparece aqui, tá bom? E a última aqui para finalizar, nós temos aqui o 12, então, 12 menos 1, dividido por 9. 12 menos 1 é 11, vai ficar então 11 nonos, certo? Porque a gente juntou o 1 e o 2, que é a parte inteira com o período, e diminuiu do que vem antes do 2, né, que é 1. 12 menos 1, 11. E o número de baixo é 9, só um 9, porque tem um algarismo no período. Então essas são dízimas periódicas simples, por quê, pessoal? Porque o período, que é o que está depois da vírgula, só tem o período, certo? Depois da vírgula, só aquilo que se repete infinitamente. O que é que vai mudar para agora? Para dízima periódica composta, que é o que a gente vai ver agora. Nós temos o período, que eu vou marcar em amarelo em todas as questões. Período, aquilo que se repete. Aqui o 23, que é o período. Aqui nós temos o quê? 25, que é o período. E aqui na última, o 2. Tudo que eu marquei em amarelo é o período, é aquilo que se repete. Mas vocês vão perceber que nós temos, depois da vírgula, alguns números sozinhos e perdidos, que eu vou marcar em laranja. Eles são chamados de antiperíodo. Antiperíodo porque eles vêm antes do período. Certo? Então depois da vírgula. Então aqui tem o 5, aqui o 74, aqui o 1, aqui também tem 1 também. Deixa eu só arrumar aqui, perdão. 1. E nós temos aqui, pessoal, vou marcar aqui com rosa mesmo, a parte inteira. Aqui o 0, aqui é 1, aqui 0 e aqui 1. Ok. Eu vou ensinar vocês, pessoal, vamos olhar o tempo da aula. Eu vou ensinar vocês com o método prático primeiro, tá bom? Que é bem parecido com o anterior. Vocês só precisam saber diferenciar período, que é o que está em amarelo, antiperíodo é o que está em laranja, é o que está depois da vírgula e antes do período, por isso antiperíodo, e a parte inteira que está em rosa. Primeiro passo, parecido com o que vocês já aprenderam, junta tudo até o período. Então vai ficar o 0, o 5 e o 3. Isso aqui é 53, né? Menos quanto? Menos tudo que vem antes do amarelo. Menos tudo que vem antes do período. Então menos 0,5, que é 5, né? Então isso aqui no caso é 53 menos 5. Tá, pessoal? O primeiro passo é igual a gente estava vendo antes. Olha só essa daqui. Vamos encontrar só o número de cima primeiro, tá? Vai ficar o 1, o 7, o 4 e junto com o período. O período é 23. Então vai ficar 17.423 menos 1, 7 e o 4, que é tudo que vem antes do amarelo. Então, menos 174. Essa é a parte de cima. Depois a gente vai para a parte de baixo. A próxima vai ficar, então,
o 0 125, vai ficar 125, menos o 0 e o 1, né, que vai ficar menos 1, então, menos 1. A gente está aprendendo a encontrar um numerador, pessoal, que é parecido com o que a gente já tinha aprendido na dízima periódica simples. E aqui nós vamos ficar então com o 1 e o 2, que é o período. 112 menos 11, que é o que está em rosa e laranja. Agora, como que a gente encontra o número de baixo? Mesma coisa de antes, tá? Primeiro a gente vai começar olhando o período. Na primeira questão, nós temos um algarismo, então vai ter um 9 embaixo. Na próxima questão tem o 23, que são dois algarismos, então tem dois 9 embaixo. Aqui na terceira questão nós temos o 25, são dois algarismos, então dois 9 embaixo. E na última nós temos um algarismo, um 9 embaixo. Então você percebeu que a quantidade de algarismos do período é a quantidade de 9 embaixo. Fechou? A quantidade de algarismos no laranja, que é o antiperíodo, é a quantidade de zeros que vai ter embaixo. Então aqui tem um 5, que é um algarismo, então tem um 0 no lado do 9. Aqui no 74 são dois algarismos, então são dois zeros ao lado dos 9. Na próxima é um algarismo, o número 1 é um algarismo, então vem um 0. E na última nós temos um algarismo no antiperíodo, então um 0. A quantidade de algarismo no período, que é o amarelo, é a quantidade de 9. A quantidade de algarismo no anteperíodo, que é o laranja, é a quantidade de zeros embaixo. Fechou, pessoal? Agora eu teria que calcular a conta de menos. Isso daí é bem tranquilo para vocês, né? Mas vamos lá, vamos calcular aqui 112 menos 11, 101, certo? 101 90avos. 125 menos 1 vai dar 124, 990 avos. A próxima a gente faz por último. 53 menos 5 vai dar 48, 90 avos. E aqui a última, pessoal, vai dar o quê? Embaixo vai dar 9.900 avos. E agora é só a gente fazer 17.423 menos 174. Beleza? Dá pra fazer de várias formas. Vamos botar aqui só 423 menos 174. Aqui vai ficar, pessoal, 13 menos 4, que é quanto? 9. 13 menos 4 é 9. Aqui a gente pegou emprestado, aqui vai ficar 11 menos 7, que é 4. Aqui 3 menos 1, que é 2, 249, né? 17.249. Se alguém não entendeu, aqui eu peguei emprestado, ficou 13 menos 4, que é igual a 9. Depois ficou 11 menos 7, que é igual a 4. E aqui tinha ficado 3, né? 3 menos 1 igual a 2. 17.249. 17.249, 9.900 avos. Que número lindo, né? Tá, pessoal, então a gente aprendeu a encontrar a fração geratriz das dízimas periódicas compostas. E eu vou explicar agora o passo a passo e por que tem aquele zero embaixo também, beleza? Você tem que entender o porquê. Vamos lá, então. Primeiro passo é parecido, pessoal. Primeiro passo, fazer de vermelho agora. A gente igualar a x. Então vamos fazer x igual 0,5333. Esse era o primeiro passo. Só que dentro do primeiro passo agora, nós precisamos deslocar a vírgula para antes do período. Como o período é o 3, essa vírgula precisa pular uma casinha para a direita. E quando a gente pula uma casa para a direita, é o mesmo que multiplicar por 10. Então eu vou multiplicar por 10 os dois lados da igualdade, pelo motivo que eu expliquei antes, lá no outro passo a passo. Então vai ficar 10 vezes x igual, aqui vai ficar então 5,333. O importante é separar o anteperíodo do período. Isso que é o importante, e a gente fez agora. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é olhar quantos algarismos tem o período. Vamos ver? Como o período tem um algarismo, que é o 3, a gente vai multiplicar, andar com a vírgula para casa depois do período. Como o período é 3, a vírgula vai ter que vir para cá, olha só. Então eu tenho que multiplicar por 10 de novo. Então nós teríamos 53,333, que se repete infinitamente. Como a gente multiplicou por 10 esse lado, a gente vai ter que multiplicar o lado esquerdo por 10 também. E 10 vezes 10 é igual a 100. Por isso que a gente vai chegar em 100x. Porque a gente fez esse 10 aqui, ó, vezes 10.
Por isso que a gente chegou em 100. Então, só recapitulando aqui o que eu falei. Primeiro passo, colocar igual a x. Segundo passo, a vírgula andar para casa antes do período, para a gente basicamente deixar uma dízima periódica simples. Basicamente isso, essa é a ideia. Então ficou 5,333. E a gente multiplicou por 10 aqui, porque se a gente pulou a vírgula uma casa para a direita nesse lado da igualdade, o outro lado precisa multiplicar por 10 também. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é a vírgula aí para depois do período. Como o período tem um algarismo, a gente vai andar uma casa para a direita, que é o mesmo que multiplicar por 10. Então ficou 53,333. Como eu multipliquei esse lado aqui por 10, olha só, eu sou obrigado a fazer esse outro lado vezes 10 também. E 10 vezes 10 é igual a 100. Esse foi o motivo. Agora, o terceiro passo é fazer o segundo menos o primeiro. Então vai ficar 100x menos, olha só, menos 10x igual 53,3. Vou colocar com o tracinho em cima, tá? Para deixar menor. Menos quanto? Menos 5,3. Interessante, né? Agora olha só que bonito. 100x menos 10x. Tu tem 100x, tu come 10. Sobra 90. 90x, que é a mesma coisa que 90 vezes x igual 53 menos 5. É basicamente isso daqui agora, né? Que é quanto? 48. Agora olha só, pessoal. O 90 está multiplicando o x. Já expliquei antes o motivo. Vai ficar então 48. O 90 passa dividindo agora, que é a operação inversa da multiplicação. 48 90avos. Eu espero que você tenha entendido isso. Se você entendeu, gostou, deixe o like, comente e compartilhe. Em breve nós teremos mais aula aí. Deixe nos comentários sua dúvida e o que você deseja aprender também nas próximas aulas. Bons estudos, um abraço e até a próxima aula.